A notícia que acaba de ser confirmada é que uma grande autoridade da política acaba de ser internada em estado grave, gente, tá? Essa notícia acabou de ser confirmada. Inclusive, gente, tá? A esquerda, o PT, membros do governo Lula estão completamente devastados com essa notícia que é considerada a pior notícia. Vou trazer, gente, tá? Todos os detalhes dessa notícia que abalou as estruturas da esquerda neste exato momento. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Membros do governo Lula estão desesperados com uma notícia terrível que acabou de ser confirmada agora, gente. A jornalista da CNN acabou de confirmar a pior notícia sobre Lula e é claro que eu vou trazer também essa informação completa aqui nesse boletim nos mínimos detalhes. Gente, além dessas outras várias informações, já vou trazer tudo de forma rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Além dessa, tem outras várias informações que eu separei para trazer, que é uma notícia mais impactante que a outra. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, dando início aqui já aos trabalhos, eu vou trazer o melhor vídeo. Antes eu tenho uma enquete. Tem uma pergunta para fazer para todos vocês que estão do outro lado aí investindo. Eu vou fazer uma enquete, uma pergunta, todos vocês. Eu quero todos vocês respondendo aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vejam só, confiança no STF despenca a mínimo histórico com desgaste ampliado pelo caso Master. Ou seja, confiança no STF despencou drasticamente para o mínimo histórico, ou seja, nunca antes na história do STF desse país o STF ficou tão descredibilizado. Aí eu vou fazer pergunta aqui para vocês, ó. Calma que eu vou fazer pergunta, primeiro vamos entender. 6 a cada 10 brasileiros ouvidos em uma pesquisa da Atlas Intel não confiam no trabalho e nos ministros do STF. A cada 10, 6 não confiam no trabalho dos ministros do STF. Então, a cada 10, 6. Agora eu quero ver a sua opinião. Vou fazer pesquisa aqui no nosso canal. Você que está aí do outro lado me assistindo, você confia nas decisões dos ministros do STF? Você aí, é essa a pergunta. Você confia nas decisões dos ministros do STF? Confia? Sim ou não? Quero a resposta, gente. Eu faço questão de fazer plantão para ver o seu comentário aqui embaixo. Você confia nas decisões dos ministros do STF? Coloca aqui embaixo que faço questão de ver aqui o seu comentário. Vamos lá, gente. Esquerda, governo Lula, os cupinchas do Lula entraram em desespero após a divulgação dessa notícia. Flávio Bolsonaro leva pré-campanha ao Nordeste, mirando eleitorado de Lula. Ou seja, o único lugar, basicamente, no país onde o Lula sempre dominou, ou seja, no território do Lula, né, gente, tá? O Lula sempre venceu de carrada no Nordeste. Né? No Nordeste, na região norte do país, do reduto, gente, tá? O Nordeste é o reduto do Lula, ele sempre reinou, sempre ganhou, sempre venceu e agora eles estão desesperados, sabe por quê? Porque o Flávio Bolsonaro vai mirar exatamente o reduto do Lula. E a informação que a gente recebeu de bastidor é que o Lula ficou desesperado com essa notícia. Isso aqui pode ser definitivamente o fim do Lula. Tá aqui. O senador Flávio Bolsonaro cumpriu suas primeiras agendas no Nordeste da pré-campanha neste sábado 21, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em busca de diminuir os votos do presidente Lula do PT na região, historicamente mais favorável ao petista do que ao bolsonarismo. Neste domingo será a vez de o pré-candidato à presidência ir a João Pessoa, capital da Paraíba. O objetivo da equipe de Flávio é reforçar o nome dele entre os nordestinos para reduzir o chamado colchão de votos que Lula costuma ter nesses estados.
No segundo turno das eleições de 22, Lula conseguiu quase 70% dos votos válidos contra 30% de Bolsonaro. No Nordeste, única região do Brasil em que o petista obteve vantagem sobre o então mandatário. Inclusive, foi essa região que decidiu a última eleição. Na hora que começou a contagem dos votos ali do Nordeste, aí o Lula acabou virando. Quem não se lembra daquela virada, né, gente? Tá? Que muita gente ficou... Ai. Então, o Rio Grande do Norte é o estado natal do senador Rogério Marinho, coordenador nacional da campanha de Flávio. Aqui foi uma tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, ter colocado exatamente Rogério Marinho, do PL. Inclusive, gente, Rogério Marinho desistiu de se candidatar, né, gente, tá? Ao Senado, para lutar junto com o Flávio, para ele fazer essa reviravolta, reverter o quadro da direita no Nordeste. Marinho tem sido um pai para mim nessa jornada política. Muito obrigado, disse Flávio Bolsonaro. Rogério Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional e secretário especial na época do Bolsonaro. Então, tá aqui, gente, tá? A tacada de mestre do Flávio, gente. Então, a gente perde no Nordeste, então é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, lá que eu vou amarrar meu jegue e vou lutar. Inclusive, gente, tá? A promessa de campanha do Flávio Bolsonaro ao povo nordestino é aquilo que sempre faltou ou eles nunca tiveram com o Lula na presidência e com o PT na presidência. Segurança, gente, tá? O Flávio Bolsonaro vai bater na tecla da questão da segurança. Eu vou trazer segurança pública para vocês. Eu quero que vocês sejam seguros, não quero que isso aqui seja administrado por PCC, por Comando Vermelho. É vocês que vão tomar conta do estado de vocês. Então, assim, gente, o Flávio Bolsonaro, numa tacada de mestre, está mirando o reduto do Lula para desespero total e geral, gente, tá? Daqui a pouco, gente, grande autoridade internada às pressas em estado grave. A notícia que chegou é que membros do governo Lula estão devastados com essa notícia, gente, tá? A esquerda, o PT, vocês vão entender porque eu vou trazer daqui a pouco. Porque agora, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma notícia que foi interpretada como uma tragédia sobre Lula da Silva e o plano do Lula de se perpetuar no poder. Inclusive, gente, tá? Com a divulgação e confirmação dessa notícia, parece que o clima de velório, de luto dentro do governo Lula. Por quê? Para desespero do Lula, TSE tem novo comando para as eleições de 2026. Exatamente isso, completamente diferente do quadro do último pleito eleitoral que o Lula enfrentou o Bolsonaro. Quem que estava lá no TSE? Alexandre de Moraes, mandando e desmandando no TSE. Só que agora, para desespero do Lula, quem vai estar lá é o Cássio Nunes Marques como presidente e André Mendonça. Mais uma vez, o terrivelmente evangélico André Mendonça sendo um pesadelo na vida de Lula e de Alexandre de Moraes. O Tribunal Superior Eleitoral terá novo comando a partir de junho, com mudanças na composição da corte nas eleições de 2026. 7 ministros fazem parte do tribunal. 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 juristas nomeados pelo presidente da República. Há ainda 7 ministros substitutos escolhidos pelo mesmo critério. Entre os principais desafios no pleito deste ano estão a aplicação das alterações da lei da ficha limpa e a fiscalização de conteúdo gerado por inteligência artificial. O ministro Nunes Marques assumirá, para o desespero do Lula e Moraes, o ministro Nunes Marques assumirá a presidência no lugar de Carmen Lúcia, com André Mendonça como vice. Será a primeira vez que os 2 indicados do ex-presidente Bolsonaro ao STF ocuparão simultaneamente os principais cargos da Justiça Eleitoral. Os 2 indicados pelo Bolsonaro vão ocupar os principais cargos da Justiça Eleitoral. Gente, o Moraes e o Lula devem estar devastados com isso aqui. Dias Toffoli, que perdeu completamente a sua credibilidade perante o STF, passará a integrar o tribunal na 3ª vaga destinada ao STF, gente, tá?
que bomba que atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva, gente. A gente lembra muito bem, né, que no último pleito eleitoral, Lula enfrentando quantas restrições o Bolsonaro enfrentou, né, gente? Tanta coisa. Não podia se mencionar Lula como ditador da Venezuela. Não podia criticar o Lula, que já estava sofrendo perseguição, vários vídeos sendo derrubados e gente sendo perseguido. Não podia criticar e tal. E Alexandre de Moraes lá na presidência do TSE mandando e desmandando. O próprio, né, Talhaferro, na época, disse que achou muito estranho, porque tudo que chegava contra a oposição, contra a direita, era derrubado, e alguma reclamação da esquerda não acontecia nada. Mas agora o Lula vai ter um grande problema, né? Nesse último pleito eleitoral. É exatamente o TSE. Se lá no último pleito eleitoral o Lula teve respaldo do TSE, se isso realmente aconteceu, diga-se de passagem, né, gente? Tá, é bom a gente não cravar nada, né? Porque senão vocês já sabem. Se ele teve algum tipo de respaldo no último pleito eleitoral vindo do TSE, esse ano é basicamente impossível, gente, tá? Ei, gente, mas o que deve ter de petista desesperado com essa notícia aqui? O que vocês acham, gente? Vocês acham que deve ter petista desesperado com essa notícia? Lula, vocês acham que o Lula tá desesperado com essa notícia? Acho que eles não estão muito felizes, não. E agora, gente, eu vou trazer aqui duas informações, tá? Duas autoridades foram internadas às pressas. Duas, não tem nada a ver com o Bolsonaro aqui, gente, tá? Bolsonaro está internado já há praticamente uma semana. Isso aqui são novas autoridades. São duas autoridades internadas às pressas. A primeira é a ministra do Lula, gente, tá? A ministra do Lula, Sônia Guajajara, está internada na UTI após quadro infeccioso, gente, tá? E membros do governo Lula estão preocupados com a situação. Sônia Guajajara, do PSOL, ministra do Povos Indígenas, foi internada ontem em hospital de São Paulo após quadro infeccioso. A ministra do Lula foi levada ao hospital após mal-estar e médicos investigam suspeita de quadro infeccioso. Sônia Guajajara apresentou febre alta, dor abdominal e mal-estar generalizado, segundo informou a assessoria de imprensa da ministra pelas redes sociais. Ela, né, que tem 52 anos, foi internada no INCOR e permanece em observação na UTI. Gente, ela está na UTI. Ela está ali para acompanhamento e exames complementares. De acordo com a última nota divulgada, Sônia Guajajara apresenta evolução favorável e permanece em observação. Ainda ontem, a ministra fez visita na aldeia em Ubatuba. Guajajara esteve na aldeia, então ela fez ali alguns trabalhos, passou mal e precisou ser internada às pressas, gente, tá? Realmente estava sentindo muita dor e parece que pode ser um quadro infeccioso e por isso ela teve que ser remetida à UTI. E tá aquele clima tenso dentro do governo nesse dia de hoje, porque lembrando, ela é ministra do governo Lula. Também outro aqui que foi internado, gente, tá? Vanderlei Luxemburgo segue internado após tratar infecção pulmonar. Gente, vocês sabiam que o Luxemburgo é pré-candidato, ex-técnico e pré-candidato ao Senado? Sim, Luxemburgo é pré-candidato ao Senado, bem ambicioso, hein? Logo no Senado, hein? Vanderlei Luxemburgo segue internado após apresentar um quadro de infecção pulmonar nesta última sexta-feira. Segundo o boletim médico, Luxa permanece sob observação dos médicos e iniciou um ciclo de antibiótico intravenoso, né, para tratar a infecção. O Luxemburgo permanece internado fazendo o ciclo de antibiótico intravenoso, tratando a infecção. A recuperação está sendo muito positiva, o professor está muito bem, disposto, alegre, brincalhão, porém, por recomendação médica, é indicado permanecer o tratamento como está, principalmente nas primeiras 72 horas. E aí, gente, vocês acham que o Luxemburgo tem chances de ir para o Senado Federal? Será que ele seria um bom senador da República? Gente, coloque aí embaixo aí a opinião de todos vocês. Quero opinião sincera. Será que ele vai ser um bom senador da República? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês.
eu prometo para todos vocês que esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundinho da sua atenção. Vejam só, gente, esse que está ali do outro lado é o Paulo Pimenta, né? É o maior lambedor de botas do Lula da face da terra. Inclusive faz parte aí do governo Lula. O que aconteceu, gente, tá? O Paulo Pimenta, ele ficou extremamente furioso e revoltado com o PowerPoint que a Globo mostrou para o Brasil inteiro, destruindo Lula e o PT, e é sobre o escândalo do caso Massa. Vocês vão ver aqui, gente, o Paulo Pimenta, que tá do outro lado lá. O Paulo Pimenta quase chorando, desesperado, porque a Globo, que o Lula jorra milhões e milhões, simplesmente mostrou um PowerPoint. Vocês sabem que a palavra mais desesperadora para o Lula, para o PT e para a esquerda é a palavra PowerPoint. Eles odeiam essa palavra. Pois é, gente, a Globo, onde o Lula jorra milhões, fez questão de mostrar um PowerPoint. E sabe quem estava basicamente lá no topo desse PowerPoint? Lula da Silva. Lula de volta ao PowerPoint, só que agora, gente, o escândalo é 1 zilhão, é 1000 vezes pior do que o escândalo da Lava Jato. Quem não se lembra do PowerPoint do Dallagnol lá da Lava Jato, né? Agora saiu Lula de novo num novo PowerPoint. Aí o Paulo Pimenta ficou completamente revoltado, furioso, pistola com a Globo. Porque a Globo agora parece que definitivamente abandonou o Lula. Além de ter abandonado, descartado o Lula, fez questão de entregar a cabeça do Lula aqui em ano eleitoral. Caiu como uma tragédia. Assista até o finalzinho, gente, tá? Que prometo pra vocês que é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Vou mostrar para vocês o novo vídeo do Paulo Pimenta do PT, vulgo montanha na lista da Odebrecht, bravo, descontrolado, olha, indignado com a Globo News por ter divulgado o PowerPoint. O PowerPoint, esse aqui, ó, ligando Daniel Forcaro a Lula e ao PT. Isso mesmo, Paulo Pimenta, ele está de volta. Ontem mostrei um vídeo aqui para vocês, ele indignado, tentando associar o Bolsonaro ao Daniel Forcaro, falou de Bolsonaro, é canalha, cínico. Eles são cínicos. Agora ele gravou um novo vídeo, todo indignado, descontrolado, tentando arrancar os cabelos, porque a Globo News, a Globo, é ingrata. O Lula repassou para a Rede Globo nos últimos anos mais de 300 milhões de reais do dinheiro, do pagador de impostos, do nosso dinheiro. Por ano, Lula colocou na Rede Globo 300 milhões de dólares. Por ano. E agora eles ressuscitaram o PowerPoint. Por quê? Dá pra lembrar daquele PowerPoint do Dallagnol, do Ministério da Lava Jato? Agora tem um novo PowerPoint, né? Eu já vou mostrar o vídeo pra vocês. Eles têm problemas com o PowerPoint. Eles têm problemas, a gente vai falar disso já. A gente vai falar. Se quer irritar um petista, é só montar um PowerPoint, ligando, fazendo as conexões criminosas de Lula, PT, com os bandidos, né? É assim que se irrita petista. Bom, vamos lá, vou mostrar o vídeo, só que eu vou refutando ele, tá? Eu vou parando aqui pra refutar o bichão. Deixa eu só tirar essa música de fundo. Tirei a música de fundo. E vamos lá, então, mostrar o petista bravo, bravinho. Vamos lá. É muito grave o que a Rede Globo fez. Sinceramente, eu achei que a gente não teria tão cedo outra tentativa tão grotesca de manipulação da opinião pública através da criação de uma narrativa através do PowerPoint. A cara, Lana. A cara. PowerPoint. É uma traição que a Rede Globo tá fazendo. PowerPoint. Agora, tem uma mentira ali naquele PowerPoint? Ou é só pelo que foi divulgado até agora das relações do Forcaro dentro do celular dele? Ué, aquele PowerPoint que a Globo fez foi baseado no que a Polícia Federal apurou até agora. Sim, então não tem invenção nenhuma, criação nenhuma para manipular a opinião pública. Foi o que a Globo fez para proteger o teu ladrãozinho de estimação em 2022, ô Pimentinha, vulgo montanha. A Globo News ontem postou, e essa imagem se espalhou pelo Brasil, Viralizou. o PowerPoint do Banco Master, do Forcaro. Não aparece o Bolsonaro, não aparece... Não aparece o Bolsonaro, porque não foi o Bolsonaro que teve um encontro fora da agenda com o Forcaro. Foi o teu presidente, ó Pimenta. Foi o Lula que teve um encontro com o Forcaro. Por isso que Bolsonaro, você acha que se o Bolsonaro não tivesse alguma conexão com o Forcaro, a Globo já não teria se aproveitado disso? Nossa, a própria defesa dele, o próprio Forcaro já teria soltado isso. Não apareceu, porque quem teve um encontro com o Forcaro, às escuras, foi o Naime. Aliás, a gente sabe muito bem que o Forcaro não gostava do Bolsonaro. Chamou de beócio e tudo, que é idiota. Idiota, é. Exatamente. O Forcaro gosta do Lula, viu? Do Lula. O Campos Neto, presidente do Banco Central, figura-chave do esquema do Bolsomaster. O Bolsonaro é um Não aparece o Tarcísio. Gente, Tarcísio. o cunhado do Forcaro, chamado Fabiano Zitel, era o operador financeiro do esquema do Bolsomaster. As duas campanhas do Brasil.
É o Alucinado, contrário, né? cara, Ele era operador do Toffoli, né? do Toffoli e de todos os criminosos que estão envolvidos ali. Segundo a Polícia Federal, né? Quem tá no PowerPoint é o Lula, é o PT, não é o Quem encontrou, Bolsonaro. quem teve várias reuniões com o Vorcaro foi o maravilhoso Galípolo. O Galípolo, exatamente, e passou pano. Depois que a Malu Gaspar falou que o Alexandre de Moraes fez lobby lá no Banco Central para proteger o Banco Master, o Galípolo disse que não ia divulgar as conversas, as ligações que o Alexandre de Moraes teve com ele. Por que ele não liberou, né? Isso aqui é maldade pura, Lana. Isso é maldade pura, cara. Esse cara tinha que ser caçado por falar tantas mentiras assim, descaradamente. Receberam mais dinheiro nas últimas eleições foram as campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Que não aparecem. Não aparecem no PowerPoint. Não tem nada. Globo. É. Não aparece o Ibanez. Olha o desespero, governador o que desespero. pegou bilhões de reais de dinheiro público Mas vai responder. do GDF Vai responder por e isso. injetou no esquema criminoso do Vorcaro. Não aparece o governador do Rio de Janeiro. Não dá destaque O governador do Rio. por fato de que o avião do Vorcaro foi utilizado para que o Nicolas Ferreira percorresse o Brasil fazendo campanha para o Bolsonaro no segundo turno. Mentiroso, maldoso, você é do mal, cara. Você é trevoso. O Nicolas já explicou, ele foi para um táxi aéreo, que colocaram ele lá. vai saber, só porque o Vorcaro era dono de centenas de empresas, cara. Ele era sócio de várias empresas. Quer dizer, se ele é sócio da empresa de transporte público aqui em São Paulo, todas as pessoas que entraram dentro do busão estão envolvidos no escândalo. Eu quero ver o Nicolas estar envolvido com alguma coisa ilícita, com alguma tramóia ilícita, ô cara de pau, pimentão. Não é verdade? Isso é uma loucura tentar associar o Nicolas, não, porque o Nicolas usou um jatinho que o Vorcaro não era o dono, ele era um dos sócios. Exatamente. E o Vorcaro nem era conhecido nessa época. Não tinha nada a ver. Então, assim, cretino, mentiroso contumaz é o Pimentão. Deixa o seu like de revolta aqui, deixa a sua mensagem pro Montanha. Então o que a Rede Globo quer, gente? Mais uma vez, construiu uma narrativa tentando colocar no nosso colo um assunto que não nos diz respeito, pelo contrário. Ah, sim. Foi quando o presidente Lula assumiu o governo, quando o Fernando Haddad era ministro da Fazenda e quando o Galípolo assumiu o Banco Central, que essa farra criminosa do Banco Master terminou. Mentira. Houve a liquidação do Banco Master. Galípolo que não Então não adianta a Rede Globo, não adianta o Vorcaro, Passou a não hora adianta da a gente gente. mandar recados, porque eles estão batendo na porta errada. Ah, sim. E nós queremos que a verdade apareça. Ah, aparece. Eles querem que a verdade. Barram tudo na CPI. Barram tudo, não querem a CPI. do Mandam Banco pro Master. STF derrubar tudo. as quebras de sigilo. Cara de pau, mentiroso. Não existe um deputado mais mentiroso que Paulo Pimenta. Na medida que a verdade aparecer, vai ficar claro que esse filho não é nosso. Que o Bolsonaro não é nosso filho. Esse filho não é nosso, né? Ele fala. Bom, tá faltando o PowerPoint do INSS, né? Ligando o careca do INSS ao irmão, filho do Lula. Tá faltando, né, Lana? Exatamente, né? O Lulinha também, por outro lado, né? Isso já é um outro escândalo do INSS. E eles até agora também não estão indignados com relação ao filho do Lula receber uma mesada aí de R$300 mil por meio de uma empresa de uma amiga do careca do INSS, né? Quer deixar um petista irritado, é só montar um PowerPoint, então, ligando o Lula, o PT, com os criminosos, os sistemas criminosos. A Globo e o PT montaram um consórcio para que o Lula voltasse à presidência da República. O Lula achou que a Globo estava com ele até o fim, até a reeleição, mas a Globo começou já a fritar o Lula desde o meio do ano passado. É que não dá, né? Não dá pra defender corrupto. Não dá. Eles perderam muita audiência, né? Perderam muita credibilidade. Quando saiu a pesquisa dizendo que a Globo é considerada de extrema esquerda, Extrema esquerda. eu acho que acendeu um alerta na Globo. É isso aí, gente, tá? O PowerPoint, esse aqui, gente, tá do lado aqui do Valdo Cruz, é o PowerPoint que deixou a esquerdalhada revoltada. Ontem eu trouxe pra vocês aqui o vídeo do Rogério Correia, né, tá? Do PT, grande aliado do Lindbergh Faria, que divulgou, né, fake news lá do Bolsonaro junto com, supostamente, né, numa foto do Bolsonaro junto com o Vorcaro, o Campos Neto, aí depois ele teve que pedir perdão, apagar a fake news, né, que foi feita por IA. Além de apagar a postagem, teve que pedir perdão. A justiça determinou que ele pedisse perdão para o Bolsonaro, basicamente. Então, a esquerdalhada, os aliados, os parlamentares da base do Lula estão furiosos, pistola, revoltados com o grupo Rede Globo, após a Globo mostrar para o Brasil inteiro o PowerPoint que liga. Olha quem tá lá no topo, gente, tá? Olha aqui, ó, olha aqui onde eu tô circulando aqui, olha, quem tá lá no topo desse PowerPoint da Globo, gente, conexões de Daniel Vorcaro, ou seja, Daniel Vorcaro aqui no centro, quem tá aqui no topo em cima do lado esquerdo? Lula. Foi o Lula, não foi o Bolsonaro, foi o Lula que teve reuniões com o Daniel Vorcaro, vocês se lembram lá da resposta do Daniel Vorcaro quando ele foi questionado pela noiva? Como é que foi a reunião com o Lula? O que ele respondeu? Foi ótimo, ou seja, a reunião foi boa, foi benéfica, foi positiva. O que o Lula fez que ele gostou, disse que foi boa a reunião?
Então não foi o Bolsonaro que recebeu o Vorcar. Então não adianta ele... mas o Nicolas Ferreira... Gente, não é o Nicolas Ferreira que está atolado em escândalo de corrupção, de mensalão de 300 mil, de pagamento de 25 milhões delatados lá pelo funcionário do Careca do INSS. Ou seja, Lula, gente, tá? E os seus companheiros aqui, Guido Mantega, gente, tá? Aliado histórico do Lula de longa data. Teve aqui Ricardo Lewandowski, né, que era ministro do Lula. E aqui eu não tô encontrando nem aqui, gente. Cadê o Jacques Wagner? Faltou o Jacques Wagner aqui nesse PowerPoint aqui, gente. Cadê o Jacques Wagner? Gente, tá? Pessoal atolado em escândalo de corrupção. E tá aqui contra fatos, mas, gente, se é a Globo que tá dizendo, quem somos nós? Gente? É a Globo que tá aqui destruindo o Lula e quer deixar, que eu concordo com o comentarista, quer deixar um petista furioso, chega nele e fala assim, ó, PowerPoint. Utiliza essa palavra, PowerPoint. Chega no Lula na hora que tiver num evento ou numa multidão, chega no Lula e fala PowerPoint. O homem fica soltando fogo pelas ventas. Eles odeiam essa palavra PowerPoint desde a época da Lava Jato e agora está perseguindo, atormentando o Lula novamente. PowerPoint volta a atormentar o Lula e no pior momento, no momento em que ele está obcecado em se perpetuar no poder nesta eleição de 2026. A própria Globo fazendo um trabalho, né, de destruição, tá destruindo Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, depois da pesquisa, né, que foi revelada, dizendo que a Globo estava sendo interpretada como uma emissora de extrema esquerda, parece que eles estão tentando consertar a situação, perderam muitos, né, patrocinadores, muitas marcas cancelaram, ou seja, se as marcas cancelam não tem dinheiro, se não tem dinheiro tem que ficar mandando um monte de gente embora, né, gente do alto escalão da Globo já foram embora porque não tinha dinheiro para pagar e a emissora só está caindo, despencando, e eles estão tentando remediar a situação, destruindo o Lula da Silva. Falando em jornalista, gente, tá? Olha que vídeo incrível que eu encontrei para trazer para vocês, gente, tá? Luiz batendo com força no Lula sem dó e nem piedade. Gente, que vídeo incrível. E fazendo um alerta gigante do que o Lula pretende fazer. Mais um plano do Lula para ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro. Tá aqui, gente. Luiz bateu forte no Lula, deu uma surra no Lula. Vejam só. Governo que chega com esse papinho de vamos regular as redes sociais para cuidar da nossa gente, pelo bem e segurança do nosso povo. Isso tem que ser encarado com cautela, hein? Isso, na minha opinião, é censura das brabas. Estou avisando pela 10ª vez. Não bastasse o Lula falar de novo sobre regular as redes sociais, agora até o substituto do Fernando Haddad veio aí defendendo essa ideia. Com a inflação nas alturas, a grande preocupação do novo ministro da Economia, Dário Durigan, é se meter nessa história. Na minha opinião, isso daí é uma tentativa descarada de censura. O Brasil já tem lei suficiente para lidar com os crimes digitais, delegacias especializadas. O que falta é punição para quem comete os crimes. Não dá para confiar, gente, que o governo federal, seja com esquerda, seja com direita no poder, vai ter isenção para distinguir discursos, o que é discurso de ódio, o que é misoginia. Agora, tudo que desagrada, percebeu? Tudo que tem desagradado o governo, tudo que desagrada a esquerda, virou ataque. Críticas viraram ataques, crimes. Eu peço, então, aos deputados federais, aos senadores, que fiquem bem atentos, porque daqui dá para sentir cheiro de censura cada vez mais forte. Belíssimo vídeo, gente, tá? Do Luiz bateu forte no Lula, gente. O plano do Lula, gente, ele é um ser obcecado em censura. O Lula ele é tão obcecado em censurar o Brasil que em ato de desespero já foi pedir socorro, pedir ajuda até pro Xi Jinping lá, né? Passou aquela vergonha com a Janja, depois foram massacrados pela imprensa, tanto de direita quanto de esquerda aqui no Brasil. O Lula foi pedir socorro até pro Xi Jinping lá, junto com a Janja, para regulamentar a rede social aqui no Brasil. Ele passou por aquela vergonha, foi exposto, né, gente? Detalhes dessa reunião acabou vazando na imprensa aqui no Brasil. O Lula foi tripudiado na imprensa, nas redes sociais.
Deu ali uma leve aliviada, mas agora tá voltando com tudo, afinal de contas é ano eleitoral, o Lula tá desesperado para controlar o que passa, o que pode e o que não pode nas redes sociais. Criticar o governo Lula, criticar o STF, nossa Deus, gente, tá? É comprar briga. Tá aí, gente, tá? Eu também tô sentindo um cheirinho de censura no ar e os nossos parlamentares precisam se erguer antes que eles derrubem todos, gente, tá?